Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Hubcast. Estamos mais uma vez com o quadro Reflexões Empreendedoras e hoje nós vamos mergulhar no universo do tráfego pago. Estamos aqui com uma pessoa experiente, com mais de 12 anos de empreendedorismo e assim, vamos falar sobre estratégia, vamos falar sobre vendas e falar sobre pessoas. Estou aqui com Arthur Alvim. Arthur, Olá, pessoal, um prazer enorme estar presente aqui, poder contribuir o máximo com vocês empreendedores que estão buscando melhorar o negócio de vocês. Isso vai ser muito prazeroso para mim hoje. então Arthur, vamos iniciar essa nossa conversa abordando esse universo, né? Porque 12 anos de empreendedorismo, empreendendo no mercado, eu acredito que chegou esse momento que você, opa, precisa investir nesse universo de marketing digital. E eu quero que você fale um pouco sobre isso. Como que foi isso? Você trabalhando, tal, empreendendo, e aí onde que... Tudo começou, na verdade, na pandemia. Começo da pandemia, quando eu tinha uma loja de semijoia, né? Que eu tenho essa loja de semijoia, junto com a minha esposa. Uma loja física. Uma loja física. Na verdade, antes da pandemia, nós tínhamos somente revendedores de maleta. Hum. E existiu o sonho de abrir o site. E aí nós montamos o site, fizemos tudo, né? E chegou um momento em que a gente precisava fazer anúncio. E aí a gente contratou uma mega empresa de uma pessoa renomada e colocou dinheiro nesse anúncio. E foi embora. E o dinheiro foi, mas não retornava. E aí eu parei, pensei, eu falei assim, eu vou aprender e vou entender sobre isso. E é onde eu comecei a mergulhar. Comecei a trabalhar com tráfego e comecei a entender como funcionava o algoritmo das plataformas. E o que estava acontecendo dentro da minha loja que não vendia. Por quê? Porque eu jogava gente dentro da loja, só que não vendia. E aí o que que eu parei para pensar? Talvez o meu e-commerce não estava preparado para receber pessoas. A minha loja não estava preparada e realmente era. Minha foto não era legal, minha descrição dos produtos não estavam legais e a minha comunicação no tráfego também não era legal. Então eu precisei estudar e mergulhar para poder aperfeiçoar isso hoje dentro da minha empresa. Isso aconteceu assim com quanto tempo? Vamos colocar assim, vocês decidiram empreender, você chegou a trabalhar como CLT e teve essa transição de você empreender, como é que funcionou isso? Eu trabalhei de CLT com até 18 anos, depois eu fui fazer estágio em algumas empresas de engenharia e me tornei sócio, estagiário, me tornei sócio de uma empresa. Depois eu saí e abri a minha. E minha esposa já tinha estudado, né, para ser empreendedora. E ela é extremamente qualificada para ser empreendedora. Eu ainda não. Eu era ainda um empreendedor lá que não tinha qualificação nenhuma para empreender. E aí com uns ensinamentos, né, com ela, mesmo eu comecei a gostar mais ainda de empreender. Então eu empreendi vendendo apartamento, só que eu não entendia nada. Eu só vendia. Vendia o que eles falavam para mim. E aí, quando eu entrei no marketing digital, eu vi que precisava não só vender, mas trazer alguma coisa diferente para poder vender o meu produto e escalar o meu produto, escalar as minhas vendas. Entendi. Então, bem dizer assim, colocando aqui para a gente entender de uma forma mais clara, você empreendia, estava indo tudo bem, não estava ruim, mas meio que estava empatado. Você viu que não chegou um momento que não estava evoluindo, vamos colocar assim, não estava evoluindo. Então, como que fazer para evoluir? E aí veio, poxa, eu preciso de trabalhar esse digital. O que que eu estou fazendo de errado? Porque você já tinha, mas aí você viu que não estava trazendo resultado, tinha que pesquisar sobre isso. E aí, qual foi assim, investiu pesado em cima disso? Como é que foi? Foi por um longo tempo? Foi uma imersão? Foi coisas de 4 ou 5 dias de imersão? Como é que foi esse processo? O meu processo dura até hoje e vai continuar. Por quê? Porque quando eu invisto no meu conhecimento, eu consigo melhorar a qualificação do meu time e da minha empresa. Então, eu investi pesado, investi em mentorias,
em mentorias que não foram baratas, invisto em curso de tráfego até hoje. Apesar de saber o que eu estou fazendo, eu vou lá investir ainda. Porque faz parte do empreendedor. O empreendedor, ele não pode achar que é só abrir um comércio e já está tudo bem. Nós precisamos ter conhecimentos, buscar mais conhecimentos. E a minha maior virada agora foi investir em entender de pessoas. Por quê? Porque nós vendemos para pessoas. Nós não vendemos somente o produto. E a partir disso eu comecei a ter uma virada muito maior dentro do meu negócio. Nossa, interessante isso daí. Você sabe que, assim, eu faço essa pergunta um tanto que provocativa e de propósito, né? Aqui na Reflexões Empreendedoras, porque essa é a realidade. Existe até um recorte, né, de um influencer que ele fala sobre isso. É quando que você terminou seus estudos? No início da sua apresentação, ele fala isso e algumas pessoas levantam a mão ali que terminou os estudos. E aí ele faz toda a palestra para provar para todo mundo que não existe terminar os estudos, que a gente tem que se reinventar o tempo todo porque o mundo gira e as coisas mudam, né? Vão surgindo coisas novas constantemente e você precisa ter dentro de você que você é um eterno aprendiz, que você precisa de aprender todos os dias. Sempre vai ter alguém sabendo de uma coisa que você não sabia. E aqui na FTF, né, na escola, né, que promove o Hub, enfim, o Hub que promove a escola, nessa parceria, a gente coloca isso na nossa cultura. Que tudo que a gente está fazendo aqui, além de trabalhar, é buscar informações e aprender para se manter atualizado. Então, isso que você está falando, parabéns, e faz muito sentido quando você fala de alguém que já é calejado no mercado e tem crescido de ano a ano, né? O crescimento não vem do padrão, né? Ele vem realmente de inovação, vem realmente de busca pelo conhecimento, né? Tem até aquela frase famosa, né, que fala que o que, é, o que você sabe te trouxe até aqui, mas o que você não sabe vai levar onde você quer chegar. Então, se o que eu não sei vai me levar lá, eu preciso de buscar conhecimento. Então, isso é muito importante. Quando você fala de se aprofundar em treinamento para entender de pessoas, como a gente já conversou anteriormente, você falou sobre o investimento no universo do coach e tal. E eu quero que você fale um pouco sobre isso, né? Você é um empresário, já especialista em tráfego pago. O que levou você a buscar essa formação em coach? O que me levou? A verdade era o quê? O altos e baixos que eu sofria dentro da minha empresa. Isso me levou a isso. Instabilidade emocional que eu sofria dentro da minha empresa. E aí, pensando, eu comecei a refletir em falar assim, cara, como que eu consigo isso? Foi aonde eu fui fazer o método CIS e depois eu fui fazer a formação em coach. E na formação, eu fui entender que eu precisava cuidar de mim para poder cuidar depois de toda a minha equipe. Porque eu, como empreendedor, eu, como líder, não estava fazendo isso. Então, o que eu fui buscar? Vou cuidar de mim e hoje eu consigo cuidar. Hoje eu consigo trazer coisas para minha equipe. Um exemplo. Hoje eu consigo demonstrar para minha equipe qual a missão, a visão e os valores da minha empresa. Todos os dias. Isso é uma rotina na minha vida e na minha empresa. Trazer isso para elas. Por quê? Porque eu preciso vender para minha equipe a ideia do meu negócio. Se eu não vender isso, a minha equipe não vai. Ela não vai. E ela vai ficar travada, às vezes ela vai estar insatisfeita. E aí eu falo muito para algum converso com alguns empresários e falo para eles, pessoal, que vocês precisam vender a sua empresa, missão, visão e os valores. A visão é onde você quer chegar. Seus colaboradores precisam saber aonde você quer chegar, porque eles vão chegar junto com você. A empresa não é só sua, a empresa é de todo mundo. Você é o responsável. E eu vi uma frase uma vez do Geraldo Rufino, que ele fala que quando tá tudo certo, todo mundo foi graças a todas as pessoas. Mas quando deu alguma coisa errada, a responsabilidade é minha. Porque eu sou o responsável pela empresa. E eu não transmiti para minha equipe o que eu gostaria.
Então é por isso que, quando eu entrei na formação em coach, eu fui entender que diversas coisas que aconteciam na empresa, a responsabilidade era minha. Porque eu não transmitia, eu não vendia para minha empresa. E eu fui entender cada perfil de cada pessoa, a maneira que eu iria transmitir para elas. Isso. E quando eu transmiti, as vendas começaram a melhorar. As minhas revendedoras de maleta na rua hoje, que eu continuo com elas, elas começaram a melhorar, ter um desempenho melhor, vender mais, entendeu sobre o propósito da empresa. Ela entendeu que nós precisamos ajudar outras pessoas, outras mulheres, a levar autoestima e beleza para elas. E aí, quando eu vou conversar com elas, elas se sentem felizes em ajudar outras mulheres. Porque a gente só não vende produto, a gente ajuda outras pessoas. Sim, nossa, isso é muito importante, mas eu vou falar a real, né? Tem muita empresa que ele tem essa missão, visão e valor num papel, num site, né? Alguém elaborou isso para ele, para o empresário, mas ele, concordo com tudo que está aí, mas só que não tem essa essência, não tem essa rotina, não traz isso à tona todos os dias. E isso é muito importante você falar sobre a rotina, por quê? Porque eu já tive em vários momentos que a gente está numa empresa e é passado missão, visão e valor, e naquele momento que de repente o dono está passando, você sente aquele negócio, você sente aquela energia, sabe? Porque ele está falando dele mesmo, quando se fala de uma missão, visão e valor não construída por outro, mas pelo próprio dono. Então ele sabe onde ele quer chegar. Então, quando ele fala onde ele quer chegar, ele fala com tanta energia que você, nossa, eu quero chegar junto, você engaja, certo? Só que se ele passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, isso não foi tratado, cai no esquecimento, você não sente mais aquela energia. Eu acredito que isso daí para mim fez muito sentido, você ter essa rotina, porque tem que ser retroalimentado esse conceito para que o engajamento continue. Não, não é sério, né? Assim, é o que você tem percebido no dia a dia? E uma coisa que eu fiz, que para mim foi um aprendizado que eu tive lá dentro da Febracis, isso, lá na formação, de ML5, que foi uma das formações, que é eu fiz a formação em Life e fiz a formação em Líderes, né, para cuidar de empresas também, de empresários, Sim. que estão perdidos aí nesse mundo. E lá eu entendi que a minha empresa também precisa ter uma conexão com Deus. E dentro da rotina eu trago uma mensagem bíblica. Hoje a gente tem ferramentas, a gente tem a IA, que ela ajuda a gente a fazer isso. Então eu coloco e trago uma conexão na Bíblia. E eu leio uma frase e eu falo o versículo para eles. E isso está gerando uma conexão dentro da empresa que as pessoas começaram a entender sobre os princípios. E as pessoas começam a conectar dentro da empresa e entender que não é só vender produto. E que a gente, e assim, é até um jeito que a gente fala, que a gente salva vidas através da beleza e da autoestima. Porque quantas pessoas não colocam um acessório hoje e se sente mais ou menos? Então, assim, quando eu começo a trabalhar isso dentro do meu time, isso transforma, isso muda. Isso muda todas as pessoas, Aí muda já não é todo mundo. mais ou menos, aí a pessoa já se sente empoderada, vamos colocar assim, as mulheres, né? Se sente empoderada, se sente diferente, ela consegue enxergar assim a questão da autoestima, né? Eleva a sua autoestima, a sua estima é elevada e isso daí faz muito bem. Faz muito sentido isso daí. É, Isso é muito importante que eu acredito que tem um monte de gente que pode estar nos ouvindo e não faz dessa forma, só corre atrás de bater a meta, o foco é na venda e não nas pessoas. Bom, eu quero aproveitar esse momento para falar sobre como que isso se encaixa numa estratégia de tráfego pago. Eu entender de pessoas, eu ter essa experiência com pessoas, eu ter essa virada de chave e o que isso influencia quando eu vou fazer uma estratégia de tráfego pago. o que que acontece? Qual que é eu falo assim, que as pessoas pegam qualquer criativo e quer rodar. Se elas não pararem para analisar o- a missão, visão e valores, né? A visão nem tanto, mas a missão e os valores da
da empresa, se ela não parar para analisar isso, porque se ela, às vezes, muitas das vezes as pessoas vão lá e constroem e pede para alguém construir mais ou menos lá. Se ela não parar para analisar e trazer o criativo em cima disso, se ela não parar para ela analisa isso e aí ela traz o criativo em cima disso, ela consegue mostrar o propósito da empresa. Ela precisa mostrar esse propósito. Então, o que que eu entendi, né, com pessoas? Existem perfis comportamentais. Eu preciso trazer esse propósito da empresa para diversas comunicações. Porque se eu trouxer em uma só comunicação, eu vou atingir um perfil de pessoa. Então, eu preciso criar diversos criativos com comunicações diferentes. Porque o algoritmo das ferramentas, eles são extremamente inteligentes. Então, quando eu crio essas comunicações diferentes para perfis diferentes, eu consigo vender mais. Bom, eu vou explorar um pouco mais esse universo, até porque a gente também trabalha nesse universo, né, do marketing digital e a gente tem as nossas estratégias, enfim. Eu quero que você esclareça no sentido como assim? O seu público, ele chega não, ele tem lá uma classificação de faixa etária, correto? Sim. Então tem lá a faixa etária. Para essa mesma faixa etária, você já sabe que é mulheres, porque nós estamos falando de semijoias voltada, vamos supor, para o universo mais feminino. Lógico que tem os homens que também gostam, né, dos seus acessórios, mas vamos focar no universo feminino. E aí, nesse mesmo universo, é mulher, na mesma faixa etária, tal, eu faço criativos diferentes, é Criativo isso? diferente. Para atingir o perfil dela. E aí, eu quero que você fale um pouco, explane um pouco sobre esse perfil. E como que isso é construído, por favor? Um exemplo, né? Nós temos perfis comportamentais, que são os dominantes, influentes, né? E os estáveis e o conforme. Os estáveis, eles não vão tomar atitude logo de cara. Então, você vai ter que fazer remarketing para eles. Isso é normal, que eles não vão entrar. Os dominantes, geralmente, eles querem resultado. Então, você vai ter que trazer por exemplo, na parte da beleza, tem que trazer uma beleza muito rápida. Que ela vai conquistar uma beleza muito rápida. Os influentes, eles conseguem, eles tomam atitude às vezes, mas na conversa. Então eu trago algum criativo voltado mais para esse perfil. E os conformes eu preciso trazer detalhe. Então eu tenho que trazer que a semijoia é hipoalergênica, eu tenho que trazer o preço. Eu tenho que trazer mais alguns detalhes para que eles vão lá e entrem em compra. Porque senão eles vão começar a pesquisar. E aí eles vão fazer isso naturalmente. Conforme ele vai fazer isso naturalmente. Então eu tenho que estar também enquadrado no Google. Se eu não faço anúncio no Google, ele vai pesquisar sobre a minha empresa, ele vai ver no Reclame Aqui, ele vai ver os comentários para depois ele comprar. Esse é o conforme. Esse é o conforme. Ele vai vasculhar a empresa inteira para ver se ela. Ele vai mandar mensagem no WhatsApp para ver se tem atendimento. Ele vai fazer tudo. Nossa, aí ele gera, assim, vários movimentos para que você consiga fechar o negócio, né? Sim, e analisando com outras empresas que eu trabalho com gestão de tráfego, existe uma ferramenta que é o Google Analytics, e lá tem o caminhos da conversão. E lá dentro desse caminhos da conversão, você vê pessoas que clicam 14 vezes no link. Às vezes elas entram pelo link do anúncio, clica na bio do Instagram, entra o anúncio de remarketing, pega, entra no Google, depois elas vão comprar. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Às vezes uma venda que é R$ 240, ela clicou tanto para comprar. E aí, se você for parar para analisar e conversar depois com essa pessoa, ela é muito detalhista. E aí ela tem um perfil diferente. Então, o que, que acontece, né, hoje no mundo do e-commerce? São perfis diferentes. E vão ter pessoas que vão ter a jornada de compra delas muito diferente das outras. E não adianta você querer buscar um resultado muito rápido, expressivo, de um dia para a noite, que não existe, porque existe uma jornada. Assim como existe uma jornada na faculdade de ensino, existe uma jornada de compra Certo, da pessoa. entendi. Isso é importante, eu vou explorar um pouquinho mais esse universo, porque é como eu já disse, eu tenho curiosidade em relação a isso e acredito que muita gente tem. Por exemplo, é, tem uma visão, as pessoas têm uma visão, e eu já ouvi isso daí a gente conversando com empresários que têm uma loja
física e ele seguiu, a visão dele foi a seguinte, seguiu essa linha de raciocínio. A loja física, quando eu trabalho a loja física, o relacionamento, a comunicação com o meu cliente faz com que eu fidelize, sabe? Ele gosta mais de mim o que eu vendo. Então eu consigo prender essa pessoa aqui. Geralmente, quem está comprando no e-commerce, ele realmente está pesquisando preço. E aí, a visão foi, para eu entrar no universo do e-commerce e conseguir escalar, eu tenho que conseguir em preço. Por isso que é importante eu saber sobre importação, porque eu vou conseguir num valor bem lá embaixo e vou conseguir ganhar pelo preço. Quando ele estiver pesquisando, chegou no meu produto, ele compra. Isso para você, na sua experiência, faz sentido ou não? Mesmo você valorizando a sua peça, você consegue entregar ela pelo valor que você determinou. Olha, se você for trabalhar no mundo do e-commerce, vamos dizer o mundo do e-commerce, se você for trabalhar em marketplaces, como esses, Shein, Shopee, você vai brigar por preço mesmo. Então você vai ter que comprar na importadora para brigar por preço. Mas se você às vezes for inteligente, você pode comprar até na importadora e vender com valor agregado dentro da sua loja. Você tem um site próprio seu. Hoje nós temos ferramentas que elas integram em ERPs. Eu vejo um monte de lojista pagando ERP aí 500, 600 reais. Tem ERP aí que você paga 55 reais e ele faz muito mais coisa que muitos sistemas aí. E tem ferramentas que entregam e extraem esses telefones. O grande problema hoje que eu vejo é a não fidelização do cliente. O grande problema é você paga pelo cliente no tráfego, só que você não vende mais para ele. Você só quer vender uma vez. Só que fica caro. E fica caro. Aí seu produto você tem que baixar o preço, porque você não faz a fidelização que é a loja física. Como você falou, o cara vai lá comprar para mim. Mas e no WhatsApp? Eu tenho clientes na loja que eles compram todos os dias. Porque elas gostam. Elas gostam da minha esposa e ela compra um brinco. Mas ela compra todo dia. Todos os dias. Ela tem, acho que a gente lança a coleção, ela tem a coleção inteira da loja. Mas ela compra todos os dias. Por quê? Porque ela gostou. Ela vê os stories, ela curte, ela compartilha, ela chama, ela entra na live e ela gosta de comprar na live. Ela às vezes ela fala assim: vocês não vão fazer live? Que eu gosto de comprar na live. E quando ela entra na live, é 1.000, 2.000 reais. Ela compra. E você faz a live com os produtos, É faz uma live, entra no ao vivo. Pessoal, quero apresentar aqui uma nova coleção que chega desse. uma live shopping. Nós fizemos live, a gente fala live shopping, e aí todo empreendedor entende. Live shopping, live de promoção. Gente, live shopping você pode vender a sua coleção, você pode vender um kit. Não é exclusivamente promoção. Promoção é o que você vai fazer uma ação. É um planejamento que você vai fazer uma ação específica, mas você pode trazer sua coleção dentro de uma live e vender o seu produto. A pessoa compra no site ou ela compra ali pelo WhatsApp com você mesmo. Entendeu? Hoje tem aplicativos que você também finaliza a compra, que tem tudo isso. Mas a gente optou em fazer porque tem esse contato com a pessoa qual que foi o game do negócio? Pegar o telefone. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é quando você manda para a pessoa assim: obrigado por você ter comprado na minha loja. Você ganhou o cliente. Ele nunca te viu, mas você falar para ele assim: obrigado por você ter comprado na minha loja. O que que você achou? Ah, eu achei fantástico, extraordinário. Que bom. Você vai lá e dá um presente para ele, um cashback, um cupom exclusivo com o nome dele. Ele compra de novo. Estratégias, né? Estratégias no off, que não precisa estar no tráfego, mas pode estar no off. Poxa, interessante. Você tem alguma dica de ouro para quem atua no e-commerce? Um pulo do gato, vamos colocar assim? Cara, eu vejo hoje o maior erro é esse. A pessoa não trabalha o lead que ela pagou. Vamos falar lá de pessoas, mas vamos falar de lead. O lead que ela pagou, ela não retrabalha.
ela fica batendo, achando que o tráfego vai trazer o tempo inteiro pessoas e ela não retrabalha para ficar mais barato aquele lead. Ela deixa, ele comprou uma vez, ela deixa lá. Ah, não faz diferença para mim, já comprou. Então, assim, gente, use CRM. Hoje nós temos diversos CRMs baratos, nós temos diversos aplicativos de disparo de mensagens, de WhatsApp. Dá para criar planilha no Excel online, você bota o link do WhatsApp, você consegue falar com a pessoa. Hoje tem diversas coisas para você trabalhar o seu cliente que já comprou, já conhece o seu produto, já teve uma experiência na sua loja e você está preocupada em lead novo o tempo inteiro e não foca aonde está o dinheiro. A mina de ouro hoje do e-commerce está nas pessoas que compraram. Se você não trabalha essas pessoas, você está deixando dinheiro na mesa. Esse é o game. Nossa, top, essa daí foi boa. E você tem alguma dica de como a pessoa ela pode atrair pelo e-commerce para a loja física? Existe uma estratégia de criativo onde você atrai do e-commerce para dentro da loja física? Olha, eu penso muito assim, existem, assim como eu falei da live, né? Existem clientes que compram na live. E eles gostam de comprar na live. Eles não gostam de comprar no WhatsApp. Eles não gostam, eles gostam de comprar na live, porque a live tem uma diversão e é onde eles têm contato com outras pessoas que eles nem conhecem. Da loja física, qual foi o meu maior desafio? E está sendo até agora? Criar uma experiência para que as pessoas vão até minha loja. Esse está sendo o meu maior desafio hoje. Eu preciso criar experiências dentro da loja. Porque eu mando uma embalagem bonita, um cheiro, toda enfeitada, bonitinha. No cliente, ele vê que capricho, com bilhetinho assinado, muitas vezes escrito por mão. Então eu mando isso. Agora, eu preciso proporcionar experiências, que é o que as lojas físicas hoje. Eu fui em São Paulo no ano passado visitar e eu vi as grandes marcas criando diversas experiências diferentes. Um exemplo, eu fui naquela Granada, que vende perfume, sabonete, essas coisas assim. Eles criaram uma sorveteria em cima com a essência do perfume. Cara, você vai lá querer visitar, você vai lá querer. E daí você passa dentro da loja. Você vai na sorveteria, você passa dentro da loja e você vai comprar alguma coisa. Então, esse é o meu maior desafio hoje, criar experiência na loja física. E se você tem uma loja física e tem um e-commerce, crie experiências na sua loja física para atrair essa pessoa da sua cidade. Porque daí ela vai lá conhecer e ver e viver essa experiência com você. Não, ótimo. Você já fez alguma campanha para isso? Já chegou a executar alguma coisa? Vamos colocar um teste de experiência ou ainda não fez isso daí, não fez acontecer, está ainda numa fase de planejamento? Não, eu não fiz. Isso eu não fiz. Está numa fase de planejamento e é uma coisa que eu tenho discutido bastante hoje com a minha sócia, é proporcionar essa experiência. Porque eu vejo que a loja física, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, vai ser mais um canal de venda. Assim como o e-commerce, como o site é, o WhatsApp é, o Instagram é, os marketplaces são, o e-mail é. Tem muita gente que não faz e-mail, o e-mail vende. Olha, O e-mail vende. E tem muita gente que não pega e-mail e não faz e-mail. E a loja física vai ter que ter uma experiência diferente para a pessoa ir lá. E o ticket da loja física, gente, é muito maior que do e-commerce. Isso aí é uma coisa óbvia. A pessoa, quando ela tá lá, vendo as peças, olhar e ver as peças, o ticket médio é muito mais alto. até em relação a um atendimento bem treinado, né? Vamos dizer assim, a conexão que você gera no tete a tete, né? Por mais que a gente sabe que é, essas estratégias digitais elas funcionam, mas o tete a tete tem uma química diferente, né? E você sente diferença, né? Então, dificilmente uma pessoa bem treinada, quando entrou o cliente da porta para dentro da loja, dificilmente ele vai sair levando só o que ele queria levar, ou então não levando nada, né? Quando tem um bom treinamento, tem um bom atendimento, uma boa experiência, como você falou,
explorando isso, você tem a oportunidade de trabalhar todos os sentidos, né? Tem a oportunidade de trabalhar o auditivo, o visual, a pessoa que, o cheiro, né? O olfato. Então, assim, são N possibilidades, né? O sentido, né? Como que você vai conversar, as palavras que você vão falar. Então, assim, é um universo assim, bem preparado, com certeza o ticket, né, Ele vai o ser ticket médio vai ser bem mais. bem mais. E eu tava até conversando com na semana passada, uma amiga que eu conheci na própria Febracis, ela tem uma clínica de estética. E eu fui visitar essa clínica de estética. E aí eu parei como empreendedor, né? Parei e comecei a analisar toda a clínica dela. E eu falei pra ela que. Ela falou assim: eu já fiz anúncios e não funcionou. Aí eu falei assim: mas quais os tipos de criativo você fez? Aí ela abriu pra mim. Aí o criativo era tratamento, tantas sessões de tanto por tanto. Falei pra ela assim: amiga, você nunca testou um criativo mostrando o que você faz? Aí ela, não, nós sempre testamos o preço. E sempre testamos assim, clínica de tal coisa. Aí eu falei assim, mas e isso daqui tudo que você tem? Essa sala, essas poltronas, esse salão praticamente lá para fazer uma hidratação que ela cuida de pessoas operadas, né? Que estão operadas. E isso daí? Você nunca mostrou? Não, nunca mostrei. Eu falei, é a experiência. As pessoas não compram porque elas não estão vendo o que tem aqui. Elas só estão vendo o valor. Então, eu tenho que trazer a experiência do meu negócio físico. O que ele proporciona? Sim, eu acho que é interessante esse ponto, porque você tá falando assim, ó, vou colocar um exemplo. É, com essa estratégia, você vai atrair quem está correndo atrás de preço. Se eu mostro só preço, quem vai correr atrás de preço? E se você, por todo o investimento que você fez no ambiente físico, se você querer brigar por preço, você vai sair perdendo na praça. Porque teve um investimento pelo layout para atender esse público específico. Então, se a briga for por preço, provavelmente você vai perder a oportunidade. Mas quando você inclui a experiência, você atinge o público que não se importa com o preço. Não. Ele realmente, ele quer, no caso, eu vou colocar o universo feminino ou masculino também, como barbearias, que você quer ir chegar lá e ver o diferencial. E eu até vou puxar um pouco pro meu barbeiro, por exemplo. Eu lembro que eu descobri meu barbeiro no ano do meu casamento. Eu fui testando vários barbeiros para ver quem ia fazer minha barba, cortar o meu cabelo para o dia do meu casamento. E quando eu cheguei nele, cara, tipo assim, eu vi outros que cortavam até melhor. Não vou falar melhor. Cortavam bem. Melhor não, porque ele é o melhor. Para mim, ele é o melhor. Tanto que eu escolhi ele. Mas assim, além dele cortar bem, tanto quanto os outros que eu fiz o teste, o atendimento foi diferenciado, o ambiente era diferenciado. Ele colocou uma toalhinha quente, meu irmão, na barba. Quando terminou de fazer a barba, ele veio colocou uma toalha, fez uma massagem, meu irmão. Poxa, ali, naquele momento ali, eu falei, cara, aí olha só para você ver que situação. Eu falei, esse é o cara. Mas para confirmar, eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim, ó, no dia do meu casamento, eu vou me preparar e tal. Tem um lugar que eu vou me arrumar. É assim, você iria até o hotel que eu vou me preparar para você dar um retoque no dia do casamento? Claro. Qual vai ser o horário? Ô, irmão, sabe? Tipo assim, não tem como. Aí o que acontece? Eu moro em Tremembé, o barbeiro em Taubaté. Longe, não é perto da minha casa. Mas eu saio lá da minha casa para ir até ele. Por preço? Não. Porque às vezes, às vezes eu conversando com ele, eu até falo, o valor que eu enxergo em você, se você aumentar o preço, eu não saio. Não sei como é que são os demais clientes, mas eu não desisto. Entende? Eu vou correr atrás para pagar aquele preço porque eu vejo o valor. Então entra uma questão aí muito importante que é preço é o que você paga, valor é o que você leva. E aí, entendeu? Quem está procurando preço, às vezes vai pagar barato, mas não vai levar tanto valor.
Agora, quem não está procurando o preço, aí é outros 500. Ele não olha para isso, ele olha mesmo para a experiência. Então, tudo isso que você falou faz muito sentido. Uma coisa que eu queria fazer uma pergunta é, como você falou no seu propósito, né, da sua missão, visão e valor, tá, em transformar vidas com aquilo que você faz, com aquilo que você vende, você tem algum case que você gostaria de compartilhar conosco de um cliente que teve uma mudança de mentalidade a partir de uma compra? Cara, eu tenho uma cliente que nós estamos trabalhando, eu até citei nos meus stories essa semana, que ela tinha uma mentalidade de não expor o que ela vendia, que ela não vendia, porque ela estava com medo de eu aumentar e subir o meu valor do meu trabalho. E eu entendi isso, eu fiz essa leitura disso. E aí um dia eu virei e falei para ela numa reunião, falei, amiga, é o seguinte, eu tô aqui para te ajudar. Se você não expor, a gente não vai crescer. Se você não falar o que você está vendendo, o que a sua empresa está faturando, porque eu tenho um propósito na minha empresa de semijoia e na minha empresa de tráfego, que é a realização de sonho. Eu trabalho com o dinheiro das pessoas e ajudo as pessoas a realizarem um sonho dela de empreender e ter sucesso. Então eu falei para ela, numa conversa franca, sem medo de perder cliente, sem nada. Falei, olha, se você não expor e falar para mim o que precisa, o como tá a empresa hoje, eu não vou poder te ajudar. Aí ela expôs. E aí nós estamos vindo de 3 meses de uma crescente. Todos os meses o custo de resultado melhorando, faturamento melhorando e taxa de conversão melhorando do site dela. Por quê? Porque nós desenhamos toda a estratégia dela mês a mês, o que ela queria, e nós detectamos no mês passado, né, que existia uma semana que ela não vendia o quanto ela vendia, que era a terceira semana do mês. E aí, ela mudando essa mentalidade dela de parar de centralizar tudo nela e expondo ali na nossa reunião, porque eu tô lá para ajudar. Eu não tô lá para ser só mais um. Ela destravando isso, nós começamos a melhorar essa terceira semana. E essa terceira semana agora tá vendendo. E aí o que aconteceu? O faturamento dela cresceu. Então, mas assim, nessa mudança de mentalidade, você pode expor assim, não citando nomes, lógico, questão ética, qual foi a trava que existia? Que trava que era uma trava de escassez, uma trava de crença limitante, uma trava de centralidade, tudo em si mesmo? Qual que foi? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Ela tava com um problema de não merecimento. Ela estava crescendo e ela auto-sabotava porque ela estava crescendo. Então aí ela sumia do WhatsApp, caía as vendas, e aí eu fui falar com ela e falei da minha formação e fizemos um trabalho. E aí ela começou a entender que ela precisa contratar, ela precisa de mais funcionários. Porque se ela continuar sozinha, ela não vai conseguir. E aí ela desbloqueou essa questão. E aí e eu entendi também que essa crença dela que era de não merecer. Então, hoje ela faz exercícios. Eu falo para ela, faz exercícios. Exercícios que eu aprendi, passei para ela, faça esses exercícios aqui todos os dias. Bota na sua rotina, acorda pela manhã e faça esses exercícios. Que aí você vai conseguir destravar. Olha, esse ponto é um ponto muito importante. Esse ponto é realmente importante, porque olha só, eu conheci uma pessoa, e a gente estava numa reunião de empresários e cada um falando do seu negócio e tal, e a ideia era compartilhar as dores, né? E aí cada um foi falando sua dor. E eu lembrei de uma situação. A empresária era dona de uma padaria. A padaria estava indo muito bem, eu fiz um investimento em layout, tudo, nessas revoluções de padaria, que a padaria não é mais a mesma padaria da minha época, né? Então é uma padaria que tem café, tem diversidade, enfim. E ela começou a crescer. Só que olha só para você ver que situação. Ela cresceu, 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 mas ela centraliza nela as coisas. Então, ela é a primeira a entrar e a última a sair. Só que eu concordo com isso quando você está alavancando a sua empresa. Mas chega um momento que a empresa você consegue formar um time e esse time consegue tocar a operação. Então, tem quem vai entrar de madrugada, mas quando chegar lá para as 2 horas da tarde, ele está indo embora para casa dele.
Então não há necessidade de muitas vezes eu chegar e subir as portas 4 da manhã, quando o negócio já criou um, uma, um processo que funciona. Então não há essa necessidade. Então o primeiro ponto que ela estava infeliz em cima do que ela falava era isso, que ela abria e fechava todo dia sem necessidade, porque já tinha um time. E o outro ponto era o quê? O crescimento fez com que ela tivesse algumas aquisições de coisas de luxo, né? Um iPhone, um relógio da Apple, enfim. E aí, quando ela ia para a padaria, ela tirava todos esses acessórios e escondia, para que as pessoas não olhassem para ela e tipo, olha, tá crescendo. Aí, nesse ponto que eu vejo que tem o pertencimento. Porque, e daí? Eu cresci, eu tenho que colocar a joia, eu tenho que andar com os artigos de luxo que eu sempre desejei ter, porque eu batalhei para isso. Então, além dela continuar presa e não confiar na operação e no processo, ela ainda tinha a questão de quando ela chegava lá, ainda chegava meio que abrindo mão daquilo que tinha para não mostrar para o pessoal e com medo do que eles iam pensar, enfim. Então, assim, você vê que como que trava essa questão de mentalidade e até limita o crescimento, Sim, né, sim. Arthur? Olha, eu vejo hoje, né, muitos empresários e eu mesmo fazia muito isso, né? Ficava muito no operacional, não cuidava do meu time, era só operacional e não cuidava do meu time. E o estratégico, muito pouco, e o tático também, muito pouco. E hoje eu mudei. Hoje eu cuido mais das pessoas dentro do meu time, fico no estratégico, no tático e observo todo o operacional meu. E eu vou para dentro do operacional, mas eu não boto a mão. Eu observo tudo o que está acontecendo e olho tudo o que está acontecendo. Então, hoje, para mim, eu faço isso. Hoje, para mim, a minha mudança de chave foi essa. Porque eu preciso empreender dentro da minha empresa. As pessoas precisam entender. E um exemplo, né? Hoje, antigamente, eu não ia vestido com blazer, eu não ia com um relógio legal, eu não ia assim. Porque na minha cabeça, as pessoas não iriam achar legal isso. Mas hoje não. Eu sou referência, eu sou o dono, eu sou referência da empresa. E eu mostro para eles aonde eu quero chegar. E aí, a gente bate a meta, a gente comemora. Vamos comemorar? Vamos para uma pizzaria. Vamos, todo mundo ganha dinheiro. Porque todo mundo precisa ganhar dinheiro, gente. Ninguém trabalha por hobby. Todo mundo precisa ganhar dinheiro. Sim. E as revendedoras ganham dinheiro. Elas ganham comissão. Olha, teve um mês que a gente fez uma disputa. A revendedora que mais vender ganhava uma bolsa da Arezzo. A bolsa era tipo uns R$ 400. Cara, virou uma disputa. Todo mundo. A revendedora que bater X de meta vai ganhar mais R$ 100 a mais. Além da comissão dela, ela vai ganhar R$ 100 a mais. A minha social media hoje, ela também tem meta. Se ela trouxer mais pessoas para mim, ela também ganha. Se a empresa faturou, ela também ganha. Então, assim, a gente tem que mostrar o nosso valor e mostrar o quanto a nossa empresa, aonde eu quero chegar e valorizar essas pessoas, porque daí não tem problema nenhum você ir com coisas de ouro, relógio legal, bem arrumado, porque você é a referência. Você é a referência dentro da empresa. Se você tiver de qualquer jeito, os seus funcionários vão estar de qualquer jeito. Se você trabalhar de qualquer jeito, os seus funcionários vão trabalhar de qualquer jeito. Se você ficar o dia inteirinho no celular, os seus funcionários automaticamente vão ficar no celular, vendo TikTok, vendo todas as outras coisas. E é assim, é um fato. Você é a referência dentro do seu negócio. Isso, né? Reflete, né? Na equipe. Bom, nós estamos caminhando para o finalzinho do podcast, mas antes eu queria tocar nesse assunto sobre quando eu faço uma campanha e eu sou um gestor de tráfego pago, e hoje a gente estava conversando sobre isso, existe, vamos colocar assim, uma série de lacunas que tem que ser preenchidas dentro do meta, dentro de todas as estratégias que são realizadas,
Mas não é só preencher aquilo ali, né? Não é só preencher aquele público, só preencher aquela pessoa, não é somente aquilo ali. É algo, eu sei que tem que ser algo que vai além daquilo, porque por isso que muitas vezes não funciona, porque as pessoas acreditam que é só preencher. Eu preenchi tal, tal, preenchi, pronto, agora vai funcionar o meu anúncio. Mas não é só isso. E aí, a gente estava conversando sobre isso no sentido do quê? O social media, qual a contribuição do social media quando ele conversa com o gestor de tráfego? Qual a influência do social media para alimentar o anúncio no gestor de tráfego pago? Ou é o gestor de tráfego pago que alimenta o social media? Como que funciona isso? Porque eu tenho uma percepção, mas eu gostaria de ouvir você falando sobre isso. Cara, a minha percepção é o seguinte, o social media ele vai criar comunicação. Ele está criando a comunicação. E o gestor de tráfego, ele vai gerenciar o tráfego, os dados. Ele tem que ter essa conexão. Por quê? Porque eu vou te falar uma coisa. Hoje, na Meta, tem uma campanha que é o Advantage, que você não precisa fazer segmentação. Você coloca lá e ele entrega. Se você olhar no gerenciador de anúncios, está escrito sugestivo. Hoje, o que manda é o criativo. O que manda é a comunicação. Você pode colocar lá bens de luxo e colocar um monte de coisa que você quiser colocar lá. É sugestivo. O que manda é o criativo. Então, quem faz a criação, quem faz todo o criativo, quem traz toda essa comunicação, por quê? Porque quando você vai fazer uma campanha de tráfego, tá? Só vou explicar um contexto. Quando você vai fazer uma campanha de tráfego, o tráfego é uma campanha, uma propaganda que você está fazendo, igual você faz na televisão, igual você faz no outdoor, igual você faz um carro de som, só que o som você ouve, né? E é uma panfletagem, que é mais do que uma panfletagem dentro do celular. Ele vai lá. Se essa comunicação não tiver atrelada da campanha de tráfego pago dentro da sua rede social e a sua social media trabalhando essa mesma comunicação que você está fazendo no tráfego, não vai funcionar. Tem que estar tudo junto. Quando você faz uma campanha, um planejamento, tem que estar tudo alinhado. Não existe uma disputa disso, de quem está certo. Não, é uma troca de ideias em que o gestor vai trazer esse criativo aqui não está funcionando através dos dados. E a social media vai trabalhar e mudar essa criação. Isso daí, eu toquei nesse assunto porque existe quem não trabalha junto. E aí acontece o quê? O gestor de tráfego defende o tráfego pago, certo? E, por outro lado, o social media defende o tráfego orgânico. Entende? Porque basicamente é isso. Social media vai cuidar desse relacionamento e tem métricas orgânicas que não tem a ver com anúncio, mas tem que ver com constância. E o gestor do tráfego, né? Eu coloco isso daí na cara do gol. Só que a minha percepção é o quê? Realmente é igual à sua. Tem que trabalhar junto, por quê? Porque quem está cuidando do orgânico, da constância, ele tem métricas acertadas. Se ele trabalhar como social media de verdade e não só três posts, dois vídeos por semana, não só aqueles contratinhos sem estudar a fundo, desculpa a expressão contratinho, mas é isso mesmo, que não é um social media que vai a fundo das métricas, ele não consegue selecionar qual os melhores criativos para que está em coerência com a sua campanha de anúncio. Então, se você traz, ó, a campanha de anúncio que eu montei na estratégia do perfil da persona, do que nós conversamos, é essa. Ah, então já sei qual o criativo que vai encaixar com o tráfego pago. E aí eu acredito que aí faz um negócio. E esse é o desafio da equipe de marketing no geral. Tanto para quem é designer gráfico e vai fazer o criativo estático, quanto aquele que é o produtor audiovisual que vai fazer o vídeo, né? Para alimentar o social media e o social media fazer a leitura de tudo que está rolando ali para dar esse match, para trazer essa conexão. Então é um negócio assim, um universo que não é simples. Por isso que a gente fala da Education for the Future, que tem que ter uma especialização e você entender a realidade do mundo. Sim. Não é simplesmente fechar um pacote.
Porque cada empresa é uma empresa, cada perfil é um perfil, cada pessoa é uma pessoa, é individual, É né? individual. E aí o desafio é acertar o indivíduo que você vai transformar a vida dele. É. O indivíduo que você vai transformar a mentalidade dele, o indivíduo que vai conectar com você e vai comprar todo dia. Ó, É. existe um caso comigo, aconteceu, que uma cliente tinha um post no Instagram. E aí eu falei assim, ela falou assim, esse post que meu viralizou. Aí eu falei assim, vamos transformar ele numa campanha? Você tem esse óculos? De óculos de sol? Tenho. Vamos transformar isso na campanha? Vamos. Aí ela só botou, o post dela era muito engraçado, o óculos tal, tal, tal está aqui na loja tal. Era isso, só que o post tinha viralizado. Eu fui lá, peguei aquele post e joguei numa campanha de conversão dentro da aba onde estavam os óculos. Cara, vou falar uma coisa pra você. Faz 6 meses que o mesmo criativo não para de vender. Não para de vender. É o mesmo criativo. Há 6 meses rodando o mesmo criativo sem parar de vender com o custo mais baixo que tem. Que tinha viralizado no orgânico. Às vezes, você pode pegar coisas que viralizam no orgânico e jogar dentro de uma ação de tráfego pago. Porque se no orgânico já foi bom, por que eu não vou fazer ele pagar ele? Ó, essa daí foi boa. Essa daí foi boa. Essa daí foi boa até para os gestores de tráfego, porque o gestor de tráfego muitas vezes tem as suas estratégias e não está aberto a trabalhar com orgânico, nem acredita no orgânico. Isso que é assim, o porquê que eu levantei dessa conversa, entende, Arthur? Justamente para conscientizar que não é bem assim. E eu não estou generalizando, dizendo que tudo que viraliza vende. Eu não estou generalizando, Sim. mas custa fazer um teste. Você já está gastando, já está investindo com tráfego, Testa. faz o teste, né? Então faz sentido o que a gente falou aqui. É uma pergunta também que eu quero fazer aqui para você, que eu tinha separado, é sobre as estratégias que a pessoa entra no digital e fala, eu vou gerar resultado a qualquer custo. Existem pessoas que trabalham desse jeito, a qualquer custo. E o que você tem como opinião para falar sobre isso? Eu primeiro, né, eu faço análise do cliente, qual a condição que ele tem e o que ele está querendo. Um exemplo, eu não vou fazer nada a qualquer custo e de qualquer jeito. Eu tenho que entender o que ele tem e a capacidade dele. Um exemplo, né? Tem pessoas que querem fazer com marketing de influência, com a influenciadora top, mas ela não tem nem capacidade de estoque para aguentar. Se a influência jogar 10, 15 pessoas lá, ela não tem capacidade para aguentar. Então, não é resultado a qualquer custo. É resultado no que a pessoa tem capacidade hoje. Porque eu posso investir, pegar um dinheiro lá, investir o que ela tiver lá, botar lá um botãozinho lá e colocar e vamos que vamos. Eu preciso gerar esse resultado. Não. Eu tenho que saber qual a capacidade dele. Porque às vezes eu estou jogando dinheiro no ralo. E o tráfego mal feito, sem estratégia, é jogar dinheiro no ralo. Eu falo para clientes, mas tem clientes que querem fazer que, eu vi um vídeo no TikTok fazendo isso. Tá tudo bem. Só que se você não para planejar e fazer estratégia, você vai fazer a qualquer custo. E aí você vai jogar dinheiro no ralo. Ótimo. E aí uma pergunta que não quer calar. Em relação a seguidor, porque tem muitas vezes que a pessoa vai lá e faz o seguinte, você é gestor, não é? Eu vou entrar lá no seu perfil. Ué, você fala que é o cara do gestor, da gestão, eu não estou vendo tanto seguidor. Não faz sentido. Entende o que eu estou falando? Sim. Que assim, às vezes assim, a prova real de que você é um gestor de tráfego bom é a quantidade de seguidor que você tem. Quero que você fale sobre isso daí. Cara, pra mim, seguidor você pode comprar. Preciso ter tantos seguidores, eu posso ir lá comprar. Não é porque eu tenho muitos seguidores. Tem que ver o resultado. Eu vi esses dias um vídeo do Marçal que ele fala sobre resultado. Pô, tem empresa que trabalha comigo faz 5 anos, cara. 5 anos eles trabalham, eles confiam no meu trabalho. Se eu não gerasse resultado, em 3 meses eles iam me tirar. E seguidor, às vezes, não quer dizer nada. Às vezes eu não vendo o curso, eu só vendo o trabalho e serviço de tráfego. Uhum. Então, assim, eu hoje busco seguidores na em
locais, seguidores, né? Eu busco clientes hoje em eventos, no tete a tete. Mais fácil de converter. Ah, Sim. vou conquistar seguidores na rede social? Vou. Mas, pra mim, nesse momento, não tá fazendo tanta diferença. É isso. É muito bom isso daí. Para a gente entender, né? Qual o Sim. objetivo de ter seguidor? E o que gera resultado É. muitas vezes não está relacionado a isso. Às, às vezes eu vejo lojas que elas têm muitos seguidores, mas o perfil de engajamento delas é péssimo. Porque elas fizeram alguma coisa, ação de comprar seguidor, porque tem seguidor por causa disso, e a loja, o perfil é ruim. E é uma ação totalmente, vamos colocar assim, sem princípio, né? Sem Comprar princípio. seguidor, você não está seguindo uma linha ética, né? Eu prefiro muito igual o meu perfil, tem 2.000 e poucas pessoas. Pô, mas meu engajamento dá 500 pessoas vendo os meus stories, cara. 400 pessoas vendo os meus stories. De 2.000. É, Tem isso. pessoas que tem 23.000, dá 20 pessoas vendo os stories. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Tem alguma coisa estranha aí. Alguma coisa tem. Então, assim, às vezes o engajamento aí, o cara É, gasta milhões de tráfego, tudo, e sim. eu vou conquistando no orgânico. Bom, isso daí e fica tão na cara, mas enfim, não quero me aprofundar sobre essa questão de compra de seguidor, né? Vamos caminhando aqui para o final. É, bom, você já está aí 12 anos empreendendo e ajudando tantos negócios, né, a melhorar e tal. Nessa jornada, eu quero que você compartilhe o que vale a pena. Cara, pra mim o que vale a pena uma, é a missão, né, que eu tenho hoje de impactar pessoas e ajudar pessoas a construir, né, o sonho delas e realizar os meus sonhos. Eu preciso realizar os meus sonhos, eu ajudo e realizo o meu também. Então, assim, o que vale a pena pra mim hoje é isso. E ver pessoas felizes, cara. Porque dos processos que eu faço de coach, dos meus clientes, que eu saio de uma reunião, das minhas revendedoras, é ver o sorriso das pessoas. Hoje, pra mim, é uma das coisas que mais me deixa feliz é ver a pessoa sorrindo, feliz. Feliz que ela conquistou aquilo que ela queria. E aí a gente cria outra meta para ela conquistar mais um pouco. Parabéns, parabéns. Agora vamos fazer um bate-bola no final, que a gente sempre faz aqui. Tráfego pago em uma palavra. Importantíssimo. Um erro que te ensinou muito. Orgulho. Um hábito que fortalece sua mente. Rotina. Um livro ou um líder que te inspira. Poder da ação do Paulo Vieira. Mudou minha vida. Mudou a vida. Mudou minha vida. Certo. Um legado que você gostaria de deixar, pode falar. Gente, trabalhem juntos, montando estratégia, porque se você não fizer nada estratégico, os seus anúncios, o seu tráfego não vai funcionar. Então, monte uma estratégia, monte um planejamento, porque é muito importante atrelar toda a estratégia, todo o planejamento junto com o tráfego, porque o tráfego vai entregar para mais pessoas. Você está pagando para entregar para mais pessoas. Então, faça isso com cuidado e faça isso com carinho. Obrigado, Arthur. Estamos finalizando mais um webcast, foi muito prazeroso, foi uma aula aqui, a gente explorou vários pontos aqui que acredito que vai ser importante para os empreendedores, né, que têm nos acompanhado nessa reflexão empreendedora. Para quem gostaria de acompanhar esse fera, o Instagram dele é @Arthur_Alvim, né? Então siga lá, o conteúdo de muito valor tem gerado e tem buscado conhecimento, tem entregado, e acredito que isso daí é uma forma assim de a gente usar as ferramentas que tem da comunicação, né, Sim, para fazer o negócio acontecer para nós e para o próximo, né? Às vezes sim, tem pessoas que não têm condição de ir lá atrás de uma mentoria, algo assim mais, colocar assim, que exige um investimento e a pessoa está no início.
Então, vai lá, segue, você dá uma olhada no conteúdo, talvez aquilo ali vai virar uma chave na sua cabeça e vai fazer toda a diferença, né? Bom, é isso, Arthur. Nós estamos finalizando aqui mais um episódio. Siga a gente também aqui no nosso Hubcast, tá? Eu quero pedir que você possa fazer comentários. A gente está aqui para esclarecer dúvidas. Então, faça seu comentário, deixe o seu like, compartilhe com algum empreendedor, com alguém que você conhece que tem que ouvir esse podcast, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.